Isa, o que é que tu fazes? Eu sou... Eu sou advogada de profissão e sou consultora em transformação comportamental. O que isso significa? Como fazer e ajudar com que cada um possa alcançar os seus sonhos. Go, go, go! Finalmente nós decidimos criar o Go, go, go de uma forma mais estruturada, mais regular, porque no Instagram vocês estavam a fazer muitos pedidos, vocês estavam a adorar aqueles pequenos trechos que nós estávamos a trazer sobre os Go, go, go's. Então decidimos que vamos começar a trazer em vídeos. E há uma pergunta que eu sempre recebo. Isa, afinal o que é que tu fazes exatamente? E eu vou aproveitar nestas sessões que nós vamos ter de mim para vocês para explicar mais ou menos o que é que eu faço. Então, este primeiro vídeo ainda não vou falar sobre as minhas cartas, simplesmente vou explicar quem eu sou e por que nós estamos aqui. Meu nome é Isa Kumba, tem outro nome oficial que está no BI, mas esse fica só para quem me conhece pessoalmente. E eu queria partilhar convosco um bocado de como é que começou essa minha jornada. Há 3 anos e meio que eu sou empreendedora e tenho estado fora do mundo corporativo somente a ir atrás dos meus sonhos e a fazer aquilo que eu gosto de fazer. E onde é que isso tudo começou? Começou quando eu era bem pequenininha. Eu me recordo quando tinha 3 anos de idade. Eu já começava a dançar e a cantar no meio da sala para os meus pais. Gostava de cantar Whitney Houston. Eu levava assim camisola, punha assim na cabeça para fazer tipo essas mechas longas e compridas que eu tenho agora. Eu colocava na cabeça, pegava numa vassoura e começava a cantar e a atuar no meio da sala. E os meus pais batiam palmas e pediam que eu fizesse isso quando viesse visita, quando tivéssemos festa. E esta foi a primeira vez que eu percebi que, afinal de contas, quando eu estava no spotlight, chamava alguma atenção, no sentido positivo. E depois voltei a prestar atenção neste poder de chamar atenção quando tinha 8 anos. Recordo-me que estava com os meus amiguinhos embaixo, assim, na praceta. Para quem não sabe o que é uma praceta, é um espaço assim, fechado, como se fosse uma espécie de condomínio, mas claro, é aberto. E no meio dessa minha praceta tinha uma árvore. Um beijinho para todos que cresceram comigo na praceta do Alto Maé, aqui em Maputo, em Moçambique. E estávamos todos a brincar lá embaixo, eu e os meus amiguinhos. E recordo-me que começou a chover, mas a chover torrencialmente. De repente, nós estávamos a correr ali no pátio e começou a chover. E os meus amiguinhos todos queriam ir para casa, né? É óbvio, começou a chover. Isa, ei, tchau, 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 vamos para casa. E eu disse, vocês, para ter uma ideia, que tal se ao invés de irmos para casa, nós fôssemos fazer os nossos TPCs juntos na minha escada, na escada do meu prédio, né? E epá, pronto, aquilo acabou tendo boa recepção. Ah, sim, faz sentido. E também quando foram falar com os pais também disseram que sim, faz sentido. Que bom que vocês vão fazer TPC juntos e não só estar a brincar. Então foi assim que nós decidimos que íamos parar na minha escada, cada um com o seu caderno, e eu, por instinto, assumi o papel de professora e comecei a perguntar a cada um qual é o TPC que tinha, como é que nós podíamos fazer juntos. E começou nessa altura. O que começou a acontecer que me fez perceber que, meu Deus do céu, eu não tenho ainda ferramentas para fazer esta gestão. Nós íamos fazendo aquilo todos os dias. Íamos dando aulas, fazendo os nossos TPCs juntos todos os dias na escada. Até que começaram a vir as crianças das outras pracetas, porque onde nós vivíamos tinha 4 pracetas. E começaram a vir outras crianças das outras pracetas para descer, vir sentar na minha escada e vir fazer o TPC conosco. Foi aí que eu percebi que, meu Deus do céu, afinal de contas, há um poder em ensinar aos outros, há um poder em gostar de aprender, há um poder em gostar de partilhar conhecimento e há um poder em liderar os outros. Eu percebi que aquilo estava a começar a ficar caótico porque eu, na verdade, não tinha me organizado para isso e decidi parar com as aulas. Como quem diz, eu vou me organizar como ser humano para assumir esta grande responsabilidade que me estão a dar. E foi assim que de lá para cá, desde que eu tinha 8 anos, quando eu percebi este poder de ensinar, de empoderar os outros, mostrar que os outros são capazes, direcionar, pegar na mão, guiar, orientar, até que a pessoa alcançasse o seu resultado, começou nessa altura. E de lá para cá, o que eu tenho feito? Eu tenho estado a ler. Foi a primeira vez que eu peguei um livro
de autoconhecimento. Ainda me recordo, onde é que ele está? Penso que não está aqui, deve estar por aí, depois eu mostro-vos. Foi o primeiro livro de autoconhecimento que era sobre como é que eu devo olhar para mim e olhar para o mundo. E percebi que a primeira coisa era nós nos amarmos. Que se nós não nos amássemos, não tínhamos como amar aos outros. E não teríamos de onde tirar amor para dar aos outros se nós não praticássemos primeiro autocuidado, amor próprio. Tenho assistido todo tipo de informação no YouTube, no Instagram, na internet, pesquisado tudo que é blog, lido artigos que eu consigo colocar à mão, científicos e de opinião, até que decidi que queria tornar-me advogada. Por quê? Porque eu achei que ser advogada era defender os direitos humanos. Quando eu assistia a muitos vídeos e os filmes todos da Guerra Civil, quando assistia do Holocausto, da causa de Martin Luther King, que era sobre os direitos civis, de negro poder casar e estar numa relação com branco, de podermos nos misturar, o direito das mulheres, o movimento feminista, estive a acompanhar também as mulheres a dizerem que nós também temos direito, se nós também quisermos ir trabalhar, nós também podemos ir trabalhar. E isto fui bebendo, e um dos meus maiores líderes, a minha maior inspiração é Nelson Mandela, que ele conseguiu levar aquela ideia que foi criada nos Estados Unidos e trouxe para a África pela primeira vez. Para mim, ele é exemplo de responsabilidade social, é exemplo de liderança, é exemplo de perdão, exemplo de humildade, exemplo de vulnerabilidade, exemplo de gratidão, que são minhas palavras de ordem em particular. Por que eu digo isto? Porque ficou 27 anos preso. E ainda assim, preso simplesmente por ter ideias, para que fique claro, simplesmente por ter ideias diferentes, aquilo que eu chamo de quando nos conotam como rebeldes, só porque temos opiniões diferentes, só porque queremos ser diferentes dos outros, só porque nós temos opiniões próprias. Sabemos reunir informação para ter uma opinião própria e não influenciada. As pessoas conotam-nos como rebeldes. E comigo não foi diferente. Também cresci a ser chamada de rebelde por tudo quanto era canto, na família, pelas amigas, pelos amigos, pelos namorados. E na escola, cresci a ser chamada de rebelde. Simplesmente porque eu tinha uma forma própria de ver as coisas. Não é que é certa, é simplesmente própria. É a minha forma de ver as coisas, de fazer as coisas. E parece que às vezes as pessoas não gostam muito disso porque não sabem como controlar, não sabem como te direcionar e sentem que não vão ter autoridade sobre ti porque não sabem como te direcionar porque tu és muito único. E isto foi uma coisa que eu percebi com Nelson Mandela que desde os tempos. Então eu pude perceber que desde os tempos, que quando nós somos únicos, quando temos ideias próprias, quando nós descobrimos muito cedo quem nós somos e acima de tudo descobrimos o nosso poder desde muito cedo. Parece que isso às vezes incomoda um bocadinho as pessoas, porque elas não sabem o que fazer. E a questão de Nelson Mandela, para além de eu ter nascido na mesma data que ele, que é 18 de julho, tem a ideologia que todo aquele carregou. E eu sinto que é papel de cada um de nós ir perceber quais são os seus valores, perceber quem antes fez algo que nós hoje queremos fazer e pegar o bastão e começar a correr com a mesma visão, com a mesma ideologia, claro, de forma muito individual e própria, autêntica, mas continuando uma causa. E é isto que eu faço. Abordo e dissemino tudo aquilo que tem a ver com movimentos de igualdade, movimentos de justiça. E esta foi a razão pela qual eu me tornei advogada. Tanto me tornei advogada, fiz direito, terminei, tirei a carteira da advocacia, trabalhei para algumas firmas de advogados, cheguei a trabalhar até para a maior firma de advogados de Moçambique. E ainda assim eu não estava a sentir-me feliz. Apesar de todas as coisas que advêm de ter um bom emprego, estabilidade, segurança, algum dinheiro no banco, algum carro, um sítio para morar. Eu comecei a viver sozinho aos 22 anos e comecei a trabalhar aos 16. Ainda assim, eu não me sentia feliz. Eu comecei a perguntar o que está a acontecer? Por que eu estou a sentir-me ansiosa? Por que eu estou a sentir-me ansiosa? Por que eu estou a sentir-me depressiva? Por que eu não sinto que estou feliz? Apesar de a felicidade ser uma questão interior.
E apesar de eu pedir a mesma coisa, desde que eu era pequenininha, estão a ver quando passava assim a estrela cadente, sempre diziam, faz um pedido. Eu fazia sempre o mesmo pedido. E eu fui percebendo isso depois com o tempo. Porque eu percebi que a única coisa que eu queria na minha vida era ser feliz. Sempre que passasse a estrela cadente, eu pedia sempre a mesma coisa. Eu quero ser feliz. Em todas as fases da minha vida, isto desde que eu tinha pelo menos 8 anos, né? Eu quero garantir que em todas as fases da minha vida, eu estou a fazer coisas que me fazem feliz. Eu estou a fazer coisas que me fazem sentir bem comigo mesma, não com os outros, não o que os outros pensam. E, portanto, esta jornada toda me trouxe esta Isa, que vocês hoje estão a ver em câmera, que levou muito tempo para aparecer em câmera porque levou muito tempo a preparar-se para estar em câmera. Porque as coisas, quando ficam na câmera, ficam para sempre. E eu queria garantir que só haveria de assumir esta responsabilidade de estar a falar para outras pessoas, para muitas pessoas, depois de eu ter algumas ferramentas. E por isso é que eu fiz algumas coisas, aprendi a falar em público, aprendi a escrever, aprendi a lidar com os outros, aprendi a fazer com que os outros se sentissem especiais, aprendi a liderar, aprendi a fazer gestão. E foi isso que eu fui praticando. Fui praticando aprender gestão, aprender liderança, aprender a ter disciplina, aprender a ter resiliência, aprender a ter foco nas coisas que eu quero, aprender os passos que eu tenho de dar para alcançar um determinado objetivo, aprender como é que eu aprendo. Eu às vezes sinto que muitos de nós nem sequer se perguntam qual é o meu processo para aprendizado. Quando eu quero aprender uma determinada coisa nova, que eu nunca fiz antes, imagine que eu quero aprender a jogar futebol, porque eu nunca joguei antes. Como é que eu aprendo? Por onde é que eu começo a aprender a jogar futebol? Será que eu vou a um clube? Será que eu primeiro pesquiso na internet? Aprendo melhor ouvindo, vendo, tocando, fazendo. Aprendo melhor vendo o outro. Muitos de nós nem sequer sabem qual é o seu processo para aprender uma determinada tarefa, um determinado desporto, uma determinada atividade. E eu fui aprendendo essas coisas todas, fui praticando. Até que aconteceu algo que na verdade foi isso que me fez assumir este momento de começar a empreender e a aparecer. Em 2018 eu casei, em 2019 eu engravidei. Apesar de ter perdido algumas gravidezes, quando finalmente conseguimos, eu cheguei ao 7º mês e apanhei aquilo que se chama uma pré-eclâmpsia grave. O que é uma pré-eclâmpsia grave? É quando temos a pressão arterial muito alta, mais alta que o normal. E isso começa a afetar o crescimento do bebê. E esta condição está na placenta, portanto, só acontece durante a gravidez. E eu nunca antes havia tido nenhum histórico de pressão arterial alta, de hipertensão, e nunca tive também depois, somente durante aquela gravidez. E recordo-me, eu comecei a sentir-me mal numa noite e eu fui ao hospital por orientação do meu pai. Quando chego ao hospital, me deram atenção e logo disseram: não tens como sair daqui, vais entrar diretamente na maca, vais ficar de baixa. E durante toda a noite eu estive lá. Eu queria muito ter uma filha naquela altura, que era uma menina. E ainda não é algo que é fácil de falar, conforme dá para perceberem como eu estou um bocado inquieta, né? Já falei tantas vezes, mas nunca é algo que se supera. Estamos em 2025, em março de 2025, e não é algo que se supera. Simplesmente nós aprendemos a viver com a situação. E eu conto esta história para todas as outras mulheres, todos os outros homens que também estiverem a passar por uma situação similar ou passaram por alguma situação parecida com esta e nunca souberam como lidar com a situação, nunca souberam que existe alguém
que se calhar vocês conhecem, que também já passou pela mesma situação, e para saber como é que essa pessoa ultrapassou. Nesta sessão eu não vou explicar sobre este assunto em particular, como é que eu superei, só quero que vocês percebam a minha história, ok? Então em 2019 eu fui parar na maca do hospital, dormi no hospital, e quando amanheceu a minha médica veio e disse: Isa, nós vamos ter que tirar o bebê, porque se nós mantivermos o bebê na tua barriga, morrem vocês duas. Qual é a tua decisão? Queres te deixar morrer e nós tentarmos salvar o bebê? Ou vamos tirar o bebê agora, tentar salvar o bebê e tu sobrevives? Conforme pode imaginar, não é nenhuma decisão fácil. Mas eu e meu esposo tomamos uma decisão em conjunto e percebemos que, ok, vamos tentar ter outros filhos. E a bebê sobreviveu 1 dia e meio e não resistiu porque ainda não tinha peso suficiente. E mais do que ter perdido a minha filha no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, a parte mais difícil foram as sequelas. Portanto, o meu sistema ficou completamente alterado e eu estive à beira da morte, literalmente. Mas consegui superar, e isto é história para outro dia. Mas o mais importante é que foi neste momento, ali, naquela maca do hospital, que eu refleti sobre a minha vida. Eu pensei: what am I doing? O que eu realmente deveria estar a fazer com a minha vida? Será que se eu morresse agora aqui nesta maca do hospital, eu teria sentido-me satisfeita com a minha vida? Será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito? Aquela Isa de 3 anos que dançava no meio da sala e aquela Isa de 8 anos que descobriu o seu poder em transmitir conhecimento, será que explorou todo o seu potencial? Será que fez tudo aquilo que veio ao mundo para fazer? E a resposta foi óbvia, né? Claro que não. Eu tinha estado a trabalhar, sim, para reunir alguma estabilidade, para reunir alguma segurança financeira. Sim, estive a fazer de tudo para ter a minha liberdade, por isso é que eu vivia sozinha, tinha o meu carro, tinha a minha vida. Mas ainda assim, eu senti que estava a demorar. Foi aí que eu senti a necessidade de ser urgente. Foi aí que eu aprendi a palavra urgência. Viver com urgência não é viver de forma irresponsável, mas sim, quanto mais cedo começarmos a ser as pessoas que nós viemos para ser ao mundo, melhor. Porque realmente a vida é um sopro e está fora do nosso controle quando é que nós vamos terminar a nossa missão aqui na Terra. E isto fez-me perceber que, Isa, já te preparaste o suficiente. Não vais te preparar, nunca vais te sentir preparada para começar a partilhar conhecimento, nunca vais te sentir preparada para começar a partilhar a tua história e ajudar outras pessoas. E principalmente com o impacto que isso teve, que é da minha saúde. Eu já, desde sempre que eu praticava a vida fitness não é ser toda dimada, como nós dizemos aqui em Moçambique, né? Fitness é tu cuidares da tua saúde. Todos os dias mexeres o teu corpo, fazeres algum tipo de reflexão interna, que chama-se meditação, tem outras formas também. Praticar algum tipo de exercício físico, dançar, caminhar, bicicleta, o que for. Eu já tinha esse histórico, mas foi aí que eu decidi intensificar. Cuidar da minha saúde a todo custo, priorizar-me antes de priorizar os outros, porque sem mim não há os outros para mim. Não sei se faz sentido. Para quem é mãe ou pai, não há teu filho sem ti. Se tu não te cuidas porque estás a cuidar dos teus filhos, se tu morres, os teus filhos ficam sozinhos. O meu trabalho. Se tu morres, o teu emprego vai arranjar outra pessoa. Não és tu que vais poder ocupar aquele cargo. E nem sequer vai haver rendimento salarial que vai ficar a alimentar a tua família. Se é negócio, o negócio é uma jornada, é como um filho. Não vai crescer da noite para o dia só porque tu estás a trabalhar 24 sobre 24 horas. É preciso ir afiando. Tem um termo que o Robin Sharma usa. Este eu vou vos mostrar porque é um livro espetacular. Este aqui, The 5am Club, do Robin Sharma. Ele chama de sharpen the saw. O que é isso? Afiar o serrote. Não adianta estar a correr sem
ir afiando o serrote para garantir que vais cortar a árvore de forma mais rápida e eficiente. Se ficares a cortar desde manhã até a noite, os dentes vão se perder e simplesmente não vai estar a ser eficiente. Então, estas questões todas que eu queria conversar convosco, basicamente, o que eu quero conversar convosco nestas sessões que nós vamos ter? Primeiro, o que é que teus pais nunca te contaram sobre a tua cor? Segundo, nós vamos falar muito sobre questões de saúde, relacionamento, sexualidade, viagens. Vamos falar muito sobre negócios, vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre emprego, vamos falar sobre cursos, vamos falar sobre livros e, acima de tudo, vamos falar sobre metas, objetivos, o que cada um quer alcançar na sua vida. Para não dizer sonhos, porque as pessoas pensam que sonho é só para ficar na imaginação. Vamos falar de metas. Algo que até o final do dia de hoje tu podes terminar. Claro que tem de ser fruto de um plano maior, do que tu queres alcançar a longo prazo, mas o que é que tu hoje te predispões a fazer? Então, estas são as conversas que nós vamos tendo neste canal Isakumba, no YouTube. E basicamente o título sempre vai ser da nossa conversa: o que é que os teus pais nunca te contaram sobre a tua cor? E acima de tudo, como é que cada um de nós vai se gerir, tendo em conta a sua personalidade, sendo quem ele veio para ser ou ela veio para ser e não aquilo que os outros nos dizem que temos de ser. É sobre isto que nós vamos falar neste canal. E respondendo de forma básica e rápida, Isa, o que é que tu fazes? Eu sou advogada de profissão e sou consultora em transformação comportamental. O que é que isso significa? Eu sou uma apaixonada por soft skills, que se vocês se recordarem quando eu disse que eu estava a aprender como ser disciplinada, focada, resiliente, tudo isso tem um nome só, chamam-se soft skills. E nesta nossa conversa, nestas nossas sessões, nós vamos estar sempre a falar sobre soft skills. No âmbito da nossa personalidade, por exemplo, como é que o verde pratica disciplina, como é que o amarelo pratica resiliência, como é que o vermelho pratica foco, como é que o azul pratica comunicação. Cada uma das energias tem uma forma específica de ser e de estar. Então, continuando, depois que eu percebi, quando estava naquela maca do hospital, que eu deveria ser urgente em começar a ir atrás dos meus sonhos e a criar impacto, foi quando eu decidi que, ok, eu vou parar de trabalhar, vou voltar a engravidar, porque era algo que era uma meta. Levou muito tempo e muito esforço até eu conseguir pensar que eu queria voltar a engravidar. Foi uma jornada por si só, que eu vou contar num outro dia. Se vocês querem saber sobre essa história, comentem aqui embaixo e digam deste vídeo todo qual é a parte que vocês estão a gostar, qual é a parte que mais vos interessa, porque conforme vocês estão a ver, a minha história é longa, como qualquer uma de nós, né? Como a história de qualquer um de nós. Então, digam qual é a parte que vocês querem que eu aprofunde, que é para fazer os próximos vídeos, tendo em conta aquilo que vocês querem ouvir e não aquilo que eu acho que tem que ser. Lá volto a engravidar depois de muita terapia, depois de muito apoio familiar e de amizades, acima de tudo uma amiga em particular, que ela me disse: Isa, tu mereces ter filhos. E foi aí que eu consegui desbloquear este passo e voltei a engravidar. Mas eu percebi que eu tinha de fazer de uma forma diferente. Percebi que a fórmula teria de mudar e eu não haveria de poder estar a trabalhar e engravidar. Cada um de nós é diferente, ok? E é muito importante cada um se conhecer, saber como é que é. Eu, por exemplo, sou vermelha. Vermelhos estão sempre a correr bastante. Estão sempre a correr muito, têm muitas ideias e querem correr atrás de todas. E alcançam. A questão é priorização. O que vem antes e o que vem depois. E eu percebi que era momento de slow down. Porque eu, quando começo a correr, eu corro mesmo. Até voar. Então percebi que eu tinha de fazer um pause, dedicar-me somente àquele novo projeto, que era ter a minha filha, ou o meu bebê, na altura não sabia que ia ser uma menina maravilhosa que tenho hoje. E foi o que eu fiz. Eu fiquei em casa durante 2 anos. Vocês não estão a perceber o quanto isso para mim o desafio que isso foi. Eu trabalho desde 16 anos, atenção. E desde os 8 que eu tenho estado a descobrir todos os dias quem eu sou. E, portanto, eu sei que eu sou uma pessoa
Independente. O que é ser independente? É uma pessoa que gosta de ir atrás dos seus sonhos, gosta de fazer o seu próprio dinheiro, gosta de fazer as suas próprias escolhas. Então, ter que ficar em casa e somente depender do meu marido para poder trazer dinheiro para casa, para mim, como Isa, e é importante que fique claro, isto não é nenhum problema, porque depende do arranjo que cada casal faz. A questão aqui é eu, como Isa, que gosto de ir atrás das coisas, gosto de carregar coisas pesadas, fazer ginástica com pesos, gosto de carregar compras, terem que me dizer, tipo, não carrega as coisas. Isa, descansa. Isa, senta. Quase que não te mexas, não, sustém a respiração. Isto para mim foi um dos momentos mais desafiadores e que eu tinha que todos os dias me recordar porque que eu tinha que ficar parada e não ir atrás dos meus sonhos. Porque estás a gerar uma vida. Estás a gerar uma vida, Isa. Durante esse tempo eu tive que ler muita coisa. Alguns livros que eu li foram estes. O livro da grávida. Para entender cada passo, cada momento da minha gravidez. Eu ia lendo isto. Depois, antes do meu bebê nascer, eu já lia este livro que era como entender o que um bebê quer. Para eu não ficar louca, não surtar. Tive de ler este livro sobre mindset. Ter a mentalidade que eu precisava de ter para garantir que eu ia continuar a ser a Isa que eu era. Eu estava com medo de me perder. Tive de ler este livro, O Poder do Agora, para aprender a viver no momento presente e não no passado, que eu tinha perdido a minha bebê, ou no futuro, será que a bebê ia nascer? Fui lendo este livro sobre as 5 linguagens do amor para uma família, para eu entender, depois de nascer a minha filha, como é que eu faço para ser uma boa mãe e continuar a ser uma esposa que merece algum tipo de reciprocidade por parte do meu esposo, como continuar a ser uma boa filha, como continuar a ser uma boa amiga e, acima de tudo, como continuar a ser uma boa Isa para mim mesma. Então, queria perceber qual era a minha linguagem de amor, queria perceber qual era a linguagem de amor das outras pessoas, tudo isso porque eu queria aprender a ser uma mãe. E foi aí que eu decidi começar a empreender. A minha filha fez 1 ano de vida. Só este primeiro ano de maternidade. Eu vou sempre dizer às mães que estão desse lado, que estão cansadas de colocar nos meus comentários, não filha, Isa, ter filho é uma bênção, Isa, não fala assim, Isa, meus filhos foram a melhor coisa que me aconteceram. Para todos que querem criticar isto que eu vou dizer agora, esta foi a minha realidade. Eu como Isa, cada um tem a sua. E eu não invalido a experiência das outras pessoas. Eu não digo que a tua experiência não é válida, que tu não sentiste o que tu achas que tu sentiste. Eu estou a falar de mim. Então temos que aprender desde já a saber respeitar a experiência que cada um tem. A minha experiência é que o primeiro ano de maternidade foi o ano mais difícil da minha vida. Nem quando eu perdi minha filha, a primeira, foi tão difícil quanto este primeiro ano. E é importante que vocês fiquem ok com a minha experiência, com os meus sentimentos. Se vos incomoda, é porque não sabem respeitar a experiência alheia. E isto é algo que tem que ser trabalhado. Dizer que o outro não sentiu é algo que tem que ser trabalhado em cada um de nós. Porque a experiência é individual. Aquilo que eu vivi, eu é que sei o que vivi, porque que eu vivi. Aquilo que tu viveste, tu é que sabes por que tu viveste, o que tu viveste. E não cabe a ninguém dizer que não viveste aquilo que tu viveste, que não sentiste aquilo que tu sentiste, que não deverias ter pensado assim. Então, o primeiro ano de maternidade foi o ano mais difícil da minha vida e eu sei porquê. Não tinha nada a ver com a minha filha. Eu percebi o quanto eu ainda precisava de me curar. Eu percebi o quanto eu ainda estava na minha jornada de autoconhecimento e o quanto isso nunca ia acabar. Se conhecer nunca acaba. Soft skills nunca acabam de ser praticadas. Não é como andar de bicicleta que a pessoa aprendeu uma vez e depois diz que já sei para toda a minha vida. Isto é uma prática diária. Disciplina pratica-se todos os dias. Ser resiliente pratica-se todos os dias. Ser focado pratica-se todos os dias. Aprender a comunicar pratica-se todos os dias.
E as soft skills são várias, que eu depois vou arranjar um vídeo específico só para fazer uma lista de todas as soft skills. Estás aí em casa a pensar, tipo, afinal, Isa, qual é essa lista das soft skills? É só pôr nos comentários, Isa, qual é a lista das soft skills? Comentem, que é para eu saber o que é que vocês querem ouvir, porque assim eu direciono toda a conversa que vamos ter, ok? E claro, não se esqueçam de pôr like no vídeo, não se esqueçam de subscrever, porque só assim é que o YouTube vai continuar a trazer esta informação para ti e a dizer que Isa está online, Isa lançou um vídeo, vai lá ver se não tem nada a ver contigo, vai lá ver se não é algo que tu precisas de ouvir, se tu queres ouvir ou não. Continuando, aquele primeiro ano foi o ano mais difícil porque eu é que tinha que me curar de feridas passadas, de traumas passados, eu é que tinha que perceber qual era o direcionamento que eu queria dar àquela miúda, eu tinha de perceber qual era a Isa que ia sair daquele primeiro ano. Porque muitos de nós vamos nos transformando durante a maternidade, durante a paternidade. A questão é qual é a decisão que cada um toma sobre quem que vai sair daquele processo. Eu sei que o processo não foi difícil só para mim. Tenho a certeza. Porque eu sei que não sou a única que tenho traumas. Eu sei que não sou a única que tenho feridas emocionais não resolvidas. Eu sei que não sou a única que precisa de rever para onde é que está a ir e o que é que fez no passado. Então, a minha questão é, e se neste momento tu tens um bebê pequeno em casa, teu bebê acaba de nascer, tens duas coisas que eu quero te propor desde já. A primeira, reapresenta-te como pessoa. Teu filho não sabe quem tu és, tua filha não sabe quem tu és. Está a vir conhecer do zero o homem ou a mulher que fez aquela criança. A questão é, quem é que tu decides que queres ser para aquela criança? Não importa tudo o que tu já fizeste de errado. A partir daquele momento em que tu tens filhos, tu tens uma escolha de te reapresentar a uma pessoa que está a vir. Não, é uma nova página, é um livro que não tem nenhuma escrita. E cabe a ti começar a escrever que tipo de ser humano tu queres ser. Se antes roubaste, mataste, traíste, ofendeste, humilhaste, maltrataste, tu tens a chance de recriar a pessoa que tu és e a partir daquele momento começar a ser uma outra pessoa. Deixar os amigos que te levavam para aquela vida, deixar os familiares que te empurravam para aquele lugar. Tu tens esta oportunidade. Então, esta é a primeira coisa. Escolhe como é que tu vais te reapresentar para os teus filhos. A segunda coisa é escolheres quem é que vai sair daquele processo. Vai sair uma pessoa mais amargurada porque teu filho chorou muito. Vai sair uma pessoa que grita, que bate, que ofende, que acha que criança tem que levar porrada. Vai ser essa pessoa? Ou vai ser uma pessoa que vai se educar sobre outras formas de fazer as coisas? Se porrada, se violência física não é o ideal, mas tu não sabes o que fazer, já foste procurar na internet o que é que podes fazer como alternativa? Estas são as perguntas que eu acho que são muito importantes que cada um faça para ser a pessoa que veio ao mundo ser. Ok? A pessoa que nós somos é uma escolha. São decisões difíceis? São. Porque às vezes, e quase sempre, vamos ter que perder pessoas. Às vezes vai ser nossa mãe e nosso pai com quem nós vamos ter que deixar de falar. Só porque queremos mudar a nossa forma de ser e de estar e nosso pai e nossa mãe querem que nós continuemos a ser aqueles bebezinhos, aquelas criancinhas. Até dizem, tu já não és mais aquela minha Isa. Muitas vezes são decisões extremamente difíceis. Mas como me disse uma vez, um dos maiores sábios que eu conheço na minha vida, que é o meu pai, ele disse-me, Isa, quando eu fui ter com ele para ter uma conversa difícil, eu estava indecisa sobre o meu próximo passo de vida, ele disse uma coisa que eu jamais vou esquecer e que eu quero partilhar convosco. Ele disse, Isa, existem decisões difíceis e existem decisões muito difíceis. Toda decisão difícil que tu tomas agora, estás a evitar uma decisão muito difícil depois? E se tu tomas uma decisão muito difícil agora, estás a aliviar a decisão que mais logo só vai ficar difícil. Então, esta é uma lição de vida que eu queria partilhar convosco para poderem perceber, porque toda a nossa vida é feita disto. E aqueles que fogem
desta tomada de decisões só porque é difícil. Não sabem que estão a adiar esta decisão para quando chegar à altura, tomar uma decisão extremamente difícil. Se vocês querem que eu conte uma outra história sobre por que filhos acabam drogados, prostitutas, prostitutos também, por que muitas pessoas depois não conseguem ter um emprego, não conseguem abrir um negócio, não conseguem cuidar da saúde, não conseguem cuidar dos filhos, não conseguem ter uma estabilidade física, emocional, financeira. Se vocês querem que eu conte uma história sobre isso, comentem aqui. E é para eu poder vos contar a história de alguém em particular que deixou de tomar uma decisão difícil no início, quando o filho estava a crescer, e as pessoas à volta foram chamando a atenção, e a pessoa decidiu que não queria ouvir, porque era difícil. E no final do dia, esse filho, essa filha, tornou-se tóxico-dependente, simplesmente porque nunca tinha sido visto. Comentem se vocês querem que eu depois entre em detalhes sobre essa história, tá bem? E foi assim que eu decidi começar a empreender. Depois de ter ficado 2 anos em casa, parada, sem fazer muito, senão a gerar uma vida. E durante este primeiro ano da minha filha, em que eu descobri muitos traumas meus só por ter que lidar com ela, senti-me minimamente preparada para recomeçar a minha vida de forma completamente diferente. Procurei emprego, estava muito difícil de encontrar. Procurei emprego nas ONGs, porque eu disse, eu já não quero o mundo corporativo. Depois, outro dia, eu conto a história sobre o mundo corporativo. Por que eu decidi sair do mundo corporativo? Já comentem aqui a dizer, Isa, conta como saíste do mundo corporativo, como é que fizeste a transição do mundo corporativo para negócios. Eu vou contar. Saí do mundo corporativo e eu não queria mais voltar por os motivos que eu vou vos contar no outro vídeo. E decidi que eu acho que estava na altura de eu fazer trabalho comunitário. Ganhar dinheiro a fazer trabalho, a ajudar aos outros. Fui procurando oportunidades, virava madrugadas, a procurar oportunidades para trabalhar nas ONGs, nas embaixadas, onde fazem trabalho comunitário, trabalho social. Estava difícil porque eu não tinha histórico disso. Até que eu tive uma ideia. Eu disse, se eu estou a virar noites à procura de emprego que está fora do meu controle, por que eu não uso essas mesmas noites, se é que eu quero perder noites, a estruturar a minha própria ONG, a minha própria forma de ajudar as pessoas? Assume, Isa, assume a responsabilidade, deixa de te esconder, deixa de querer estar sempre fechada onde os outros criaram. Cria aquilo que tu achas que seria o ideal para o mundo. Qual é o problema que tu vês no mundo? O que tu achas que tu poderias ajudar a resolver com aquilo que tu sabes, com aquilo que tu és, com a tua história? O que é que tu podes fazer? E eu decidi que, ok. Minha mãe uma vez foi lá para a minha casa, eu acabava de decorar a minha casa, e eu disse, se esta casa ficar do jeito que eu estou a imaginar, eu sempre gostei de decorar. O que eu gosto, para vocês entenderem? Eu gosto de transformar. Esse é o termo. Eu gosto de pegar numa coisa que não existe, mexer e deixar a coisa do jeito que ou eu quero, e claro, se for uma pessoa, aquilo que a pessoa quer. Então eu decidi que deixa-me decorar algumas casas para eu poder perceber se eu realmente consigo transformar ou não. Eu sei que sim, porque durante toda a minha vida, todas as minhas amigas sempre me pediram muitos conselhos, minha família sempre me pediu muitos conselhos, e até na escola tinha professores que sempre diziam, perguntem a Isa. Então eu percebi que sim, eu até consigo transformar, mas eu nunca tinha criado uma estrutura para ajudar alguém. Sempre fazia de forma desportiva. Alguém me pedia, eu dava o conselho. Alguém pedia alguma coisa, Isa, ajuda-me lá a alcançar isto. Eu ajudava. Isa, eu quero organizar meu casamento. Eu dava os meus documentos. Nunca pensei que isso fosse negócio. Nunca pensei que pudesse ganhar dinheiro a ajudar as pessoas. Eu achava que isso não se faz. Eu achava que negócio é toma lá da cá, é informal, é frio. Nunca tinha percebido que negócio é quando tu tens algo de valor que outra pessoa quer e tu decides estruturar um negócio, uma empresa à volta daquilo que tu tens para ajudar outra pessoa. Quando eu descobri isso, eu disse, meu Deus do céu. Por isso é que eu nunca soube vender, porque vender para mim era... tá aqui caneta,
Caneta custa 5 meticais, eu comprei a 3, leva, e eu fico com 2 meticais. Eu achava que negócio era ser comerciante. Não sabia que era agregar valor a outra pessoa, era acompanhar a outra pessoa no seu processo de crescimento. Não sabia que negócio era tu te entregares para que a outra pessoa pudesse chegar onde tu estás, onde acha que tu podes ajudar a chegar. Então eu nunca consegui vender nada na minha vida, porque tudo que eu tinha para vender era a mim mesma. Eram as minhas habilidades, era eu cantar, e isso sou eu. Eu sabia que se eu vendesse shows, será que eu estou a vender-me como pessoa? Será que eu estou a ser prostituta? Se eu vender o meu conhecimento, será que eu não estou a ser maldosa com outra pessoa? Se eu tenho o conhecimento, está na minha cabeça. Se está na minha cabeça, por que eu tenho que cobrar? Não podes descer com as coisas. Tira primeiro, põe tudo aí fora, depois fecha a porta. E foi assim que eu percebi que, afinal de contas, ser quem eu sou é exatamente o negócio. É eu ter conhecimento para vender, que as pessoas chamam de vender, mas é poder ajudar os outros a alcançar os seus sonhos e cobrar uma taxa administrativa para isso, não é? Porque eu tenho colaboradores, tenho uma equipa, tenho escritório, tenho despesas, e não sobre o meu valor, porque realmente o valor de cada um é imensurável. Mas quais são as nossas despesas? E aí é a questão de negócio que vamos falar num outro dia. O mais importante é que era vocês perceberem como é que eu decidi que eu deveria começar essa jornada. Eu decidi criando as minhas empresas, começando o meu TTT, que é o meu orgulho, porque é a melhor forma que eu arranjei de ensinar outras pessoas, empoderar, para que elas também pudessem alcançar os seus sonhos. Eu percebi que alcançar os meus sonhos para mim não é problema, eu consigo fazer, mas quando olhei a volta, esquerda, direita, percebi que muitos dos meus irmãos, africanos em particular, não estavam a conseguir ter o mesmo tipo de resultados que eles querem. Isto tem que ficar claro, eu não produzo, não ajudo alguém a alcançar os meus resultados. A questão é, existe um enredo, existem ferramentas, existe um passo a passo para que qualquer um de nós possa alcançar aquilo que quer. E é isto que eu tenho estado a estudar, como fazer e ajudar com que cada um possa alcançar os seus sonhos. E foi aí que eu decidi começar a empreender. Sou empreendedora há 3 anos e meio e foi aí que eu decidi fazer esta ferramenta espetacular internacional que quem criou foi um psicólogo suíço chamado Carl Jung. Como eu gosto de dizer, sou cartomante. Mas quando eu era criança, eu sempre quis perceber o que as pessoas pensam, como é que elas pensam, por que elas se comportam como elas se comportam, como é que elas tomam decisões, o que está por detrás de cada decisão, o que está por detrás de cada decisão que cada um toma. E foi quando eu encontrei esta ferramenta, que quem me trouxe foi uma mentora maravilhosa. E é isto que eu quero explicar para vocês agora, de forma bem rápida, bem passada. Mas quero que vocês desde já possam colocar, tem um link aqui no nosso canal, é um e único link que tem para vocês poderem clicar e vocês podem escrever uma das 3 coisas. Clique aqui no link e escreva checklist para receber uma checklist de todas as características de todas as cores. Clique aqui no link para poder... Link. Não, tem. Se achas que este é o tipo de conteúdo que estava a faltar no mercado e tu queres saber, pelo menos teres uma noção, tentar descobrir qual é que é a tua energia, qual é que é a tua cor, a tua personalidade, clica aqui no link e escreve checklist para receberes uma lista de todas as características de cada uma das cores. Clica aqui no link e escreve energia para receberes os pontos fortes de cada uma das energias e tenta adivinhar qual é a tua. Clica aqui no link e escreve questionário se sentes que já estás pronto ou pronta para fazer o questionário e ter a noção de forma assertiva sobre qual é a tua energia. Vai te dar percentagens, tu vais perceber quais são os teus pontos fortes de forma muito específica e de forma individual. E clica aqui no link e escreve clube, se queres fazer parte do nosso clube, do TTT, onde nós damos mentorias, partilhamos informação valiosa e coisas picantes que não podemos partilhar aqui neste canal. Então clica aqui no link, o link é único, escreve o código daquilo que te interessa, ok? Para finalizar,
eu estava a explicar como é que eu cheguei a esta ferramenta, que é internacional, e sou uma das únicas moçambicanas que tem certificação internacional para poder falar sobre esta ferramenta, para poder guiar alguém com esta ferramenta. E sou uma das únicas que vocês podem ter acesso para fazer o questionário, para saberem qual é que é a vossa energia, as percentagens da vossa cor, qual é a vossa personalidade, para perceberem como é que vocês devem se mover no mundo, tanto a nível de saúde, de espiritualidade, de emprego, de relacionamentos, de cursos, de negócios e muito mais, ok? E eu vou fazer um breve resumo sobre cada uma dessas energias. As primeiras cartas que nós entregamos são as pequenas, em que se tu és amarelo, tu és uma pessoa expressiva, és social, és comunicativo, és inspirador, és visionário e és convincente. Se tu és azul, és muito observador, és reflexivo, és analítico, és cauteloso, és formal e és preciso. Se tu és um verdinho, tu és empático, tu és concentrado, és informal, és paciente, és generoso e és descontraído. E por fim, se és um vermelho, és focalizado, és direto, dominador, assertivo, determinado, competitivo e gostas de ação. Estas são as primeiras características. Só com estas cartinhas, vocês conseguiram se identificar? Coloca aqui no link. Não. Coloca aqui nos comentários e diz se conseguiste identificar a tua cor só com esta breve apresentação. E não se esquece, e não te esqueças, só com esta breve apresentação. E não te esqueças de clicar no link se queres receber esta informação de forma muito personalizada, ok? Na próxima sessão que nós vamos ter, quando nós começarmos a gravar, para falar somente sobre as energias e como é que cada uma delas se enrola com a outra, eu depois vou partilhar convosco as características de como cada um é e depois como cada um é percebido. O que é que os outros pensam sobre nós? Qual é o impacto que estamos a causar na vida das pessoas? Como é que os outros sentem a nossa energia quando nós entramos na sala? É uma energia boa, má, positiva, negativa? E tudo isto eu vou explicar quando nós começarmos a falar sobre as energias. Enquanto isso, espero por vocês na próxima sessão. Tenho neste mesmo canal músicas que eu adoro cantar. São músicas que vão no meu coração. São músicas que representam o estilo de música que eu gosto. Então, vão lá para a minha outra pasta e assistir aos meus vídeos de música. E também comentem lá se vocês conhecem aquela música que eu estou a cantar, se vocês gostam da música, se vocês têm sugestões. Essa parte eu adoro. Deem-me sugestões do tipo de música que vocês querem que eu cante. E eu sei que eu vou encontrar as minhas pessoas que gostam de música soul, R&B, blues, rock. Gosto de hip hop também. Um dia desses ainda vou fazer para vocês. Mas ali tem o estilo de música que eu gosto. E se é o estilo de música que vocês também gostam, escrevam. Se vocês querem que eu cante um novo estilo, kizomba, pagode, música brasileira, existem vários estilos. Vocês podem dizer, Isa, canta esta música para mim. E eu vou reunir e vou fazer o meu melhor para conseguir cantar para vocês. Neste momento, minha vida é aqui, na internet, convosco, a dar-vos aquilo que vocês precisam. E lá no background, onde eu dou as minhas mentorias, onde eu dou o meu acompanhamento, onde eu dou todas as ferramentas que uma pessoa precisa para alcançar os seus sonhos. Juntem-se ao clube, mas aqui eu consigo dar-vos tudo aquilo que vocês precisam. Todas as semanas vamos conversando, tá bem? Bora esperar. Para fechar. Melhor não mencionar ainda o das semanas. Ok, vais cortar. Ok. O meu papel agora é estar aqui, em frente a esta câmera, a conversar convosco, a transmitir-vos tudo aquilo que eu sei, ok? Porque informação é poder e um outro dia, num outro vídeo, eu explico-vos porque que dar informação não é problema. E se precisarem do meu acompanhamento, se precisarem que eu vos dê algum tipo de mentoria, é só clicar no link e escrever em clube que eu estarei pronta para poder vos receber.
ok? Para fechar esta nossa sessão, eu queria deixar-vos com uma nota. Entre onde tu estás agora e onde tu queres chegar, só existe uma coisa que tu tens que aprender, que são soft skills. Quando tu aprenderes sobre soft skills, todos os teus sonhos serão possíveis. Todos os teus objetivos serão alcançados. E como já estás atrasado, porque já devias ter começado ontem, ou quando eras criança, ou antes de nasceres, começa hoje, porque já estás atrasado. Começa hoje a praticar ser a pessoa que tu vieste ao mundo para ser. Não espera nem mais um dia. Hoje é o melhor. O melhor dia era ontem. Hoje é o segundo melhor dia. Não desperdiça o dia de hoje. E eu espero por você na próxima sessão. Go, go, go. Tchau.